Estrutura e função na sociedade primitiva. Radcliffe Brown. Capítulo 9. Sobre o conceito de função em ciências sociais. O conceito de função aplicado às sociedades humanas baseia-se na analogia entre vida social e vida orgânica. O reconhecimento da analogia e de algumas de suas implicações não é novo. No século XIX, a analogia, conceito de função e a própria palavra aparecem frequentemente na filosofia social e na sociologia. Tanto quanto sei, a primeira formulação sistemática aplicada ao estudo estritamente científico da sociedade foi a de Émile Durkheim, em 1895. Nas regras do método sociológico. Na definição de Durkheim, a função de uma instituição social é a correspondência entre ela e as necessidades, besoin em francês, da organização social. Esta definição exige alguma precaução. Em primeiro lugar, para evitar possível ambiguidade e, em particular, a possibilidade de uma interpretação teleológica, gostaria de substituir o termo necessidades pelo termo condições necessárias de existência, ou se empregarmos o termo necessidade, que se tenha o significado que proponho. Pode-se notar aqui, como ponto a que voltaremos, que toda tentativa de aplicar este conceito de função em ciências sociais implica a suposição de que há condições necessárias de existência para as sociedades humanas, do mesmo modo que as há para organismos animais, e que elas podem ser descobertas pela pesquisa científica adequada. Para maior elucidação do evento, é conveniente empregarmos a analogia entre vida social e vida orgânica. Como todas as analogias, isto deve ser feito com cautela. O organismo animal é uma aglomeração de células e fluidos intersticiais dispostos uns em relação aos outros, não como um agregado, mas como um todo vivo, integrado. Para o bioquímico, trata-se de um sistema complexamente integrado de moléculas complexas. O sistema de relações pelo qual essas unidades se relacionam é a estrutura orgânica. Tal como os termos são empregados aqui, o organismo não é em si a estrutura, é um acúmulo de unidades, células e moléculas, dispostas numa estrutura, isto é, numa série de relações. O organismo tem uma estrutura. Dois animais adultos da mesma espécie e do mesmo sexo compõem-se de unidades semelhantes combinadas numa estrutura semelhante. A estrutura deve, pois, ser definida como uma série de relações entre entidades. A estrutura de uma célula é, no mesmo sentido, uma série de relações entre as moléculas complexas, e a estrutura de um átomo é uma série de relações entre elétrons e prótons. Na medida em que vive, o organismo mantém certa identidade de suas partes constituintes. Perde algumas de suas moléculas pela respiração ou excreção. Obtém outras pela respiração e absorção alimentar. Durante certo tempo, suas moléculas constituintes não permanecem as mesmas, mas a disposição estrutural das unidades integrantes continua o mesmo. O processo pelo qual se mantém esta continuidade estrutural do organismo chama-se vida. O processo vital consiste das atividades e interações das unidades
constituintes do organismo, as células e os órgãos nos quais as células estão unidas. Com a palavra função está sendo empregada aqui a vida do organismo. É concebida como funcionamento de sua estrutura. É mediante a continuidade do funcionamento que a continuidade da estrutura se mantém. Se considerarmos qualquer parte cíclica do processo vital, tal como a respiração, digestão, sua função é o papel desempenhado, a contribuição dada à vida de todo o organismo. Tal como os termos estão sendo empregados aqui, uma célula ou um órgão tem atividade e essa atividade tem uma função. É certo que, em geral, falamos da secreção do suco gástrico como função do estômago. No sentido que damos às palavras aqui, deveríamos dizer que isso é atividade do estômago, cuja função é mudar as proteínas do alimento numa forma em que estas sejam absorvidas e distribuídas aos tecidos pelo sangue. Podemos observar que a função de um processo fisiológico cíclico é, assim, uma correspondência entre ele e as necessidades, isto é, condições necessárias de existência do organismo. Se empreendemos uma investigação sistemática da natureza dos organismos e da vida orgânica, 3 séries de problemas nos apresentam. Há em acréscimo outras séries de problemas referentes a aspectos ou características da vida orgânica, pelos quais não nos interessamos aqui. O primeiro é de morfologia. Que espécies de estruturas orgânicas há? Que semelhanças e variações mostram? E como podem ser classificadas? Em segundo lugar, há problemas de fisiologia. Como, em geral, funcionam as estruturas orgânicas e qual, portanto, a natureza do processo vital. Finalmente, problemas de evolução ou desenvolvimento. Como vem a existência de novos tipos de organismo? Deixando a vida orgânica e voltando à vida social, se examinarmos uma comunidade como a tribo africana ou australiana, podemos reconhecer a existência de uma estrutura social. Os seres humanos individuais, unidades essenciais neste caso, estão relacionadas por uma série definida de relações sociais, num todo integrado. A continuidade da estrutura social, como da estrutura orgânica, não é destruída pelas mudanças nas unidades. Os indivíduos podem deixar a sociedade por morte ou de outro modo. Outros podem entrar nela. A continuidade da estrutura é mantida pelo processo da vida social. Da vida social, que consiste de atividades e interações dos seres humanos como indivíduos e dos grupos organizados nos quais estão unidos. A vida social da comunidade é definida aqui como o funcionamento da estrutura social. A função de qualquer atividade periódica, tal como a punição de um crime ou uma cerimônia fúnebre, é a parte que ela desempenha na vida social como um todo e, portanto, a contribuição que faz para a manutenção da continuidade estrutural. O conceito de função, tal como é aqui definido, implica, pois, a noção de uma estrutura constituída de uma série de relações entre entidades e unidades, sendo mantida a continuidade da estrutura por um processo vital constituído das atividades das unidades integrantes. Se empreendermos um estudo sistemático da natureza da sociedade humana,
e da vida social, tendo em mente esses conflitos, teremos diante de nós 3 séries de problemas. Em primeiro lugar, problemas de morfologia social. A existência de estruturas sociais, suas semelhanças e diferenças, em modo pelo qual possam ser classificadas. Em segundo lugar, problemas de fisiologia social, como funcionam as estruturas sociais. Correção: como funcionam as estruturas sociais. E por último, problemas de desenvolvimento. Como vêm a existir novos tipos de estrutura social? Devemos notar 2 importantes questões, onde cessa a analogia entre organismo e sociedade. No organismo social, é possível observar a estrutura orgânica, até certo ponto, independentemente de seu funcionamento. É, portanto, possível organizar uma morfologia independente da fisiologia. Mas na sociedade humana, a estrutura social como um todo só pode ser observada em seu funcionamento. Alguns dos aspectos da estrutura social, tais como a distribuição geográfica dos indivíduos e grupos, podem ser observados diretamente, mas a maior parte das relações sociais, que na totalidade constituem a estrutura, tais como as relações de pai e filho, comprador e vendedor, governador e governado, não podem ser observados a não ser nas atividades sociais nas quais as relações estão funcionando. Segue-se disto que não se pode estabelecer uma morfologia social independente de uma fisiologia social. A segunda questão é que o organismo animal não muda seu tipo estrutural no curso da vida. O porco não se transforma em hipopótamo. A evolução do animal, desde a fecundação até a maturidade, não é uma alteração de tipo, visto que o processo em todos os seus estádios é típico para a espécie. Por outro lado, a sociedade no curso de sua história pode e de fato muda seu tipo estrutural, sem qualquer quebra de continuidade. Pela definição aqui dada, função é a contribuição que determinada atividade proporciona à atividade total da qual é parte. A função de determinado costume social é a contribuição que este oferece à vida social, tal como o funcionamento do sistema social total. Tal modo de ver implica que certo sistema social, toda a estrutura social de uma sociedade, juntamente com a totalidade dos costumes sociais, nas quais aquela estrutura aparece e da qual depende, para a sua existência continuada, tem certo tipo de unidade, a que podemos chamar de unidade funcional. Podemos defini-lo como condição pela qual todas as partes do sistema social atuam juntas com suficiente grau de harmonia ou consistência interna, isto é, sem ocasionar conflitos persistentes que nem podem ser solucionados nem controlados. Esta ideia de unidade funcional do sistema social é evidentemente uma hipótese, mas é de molde que, para o funcionalista, vale a pena ser experimentada por exame sistemático dos fatos. Há outro aspecto da teoria funcional que deve ser brevemente mencionado. Voltando à analogia da vida social e vida orgânica, reconhecemos que um organismo pode atuar mais ou menos eficazmente e, desse modo, estabelecemos uma ciência especial da patologia para tratar de todos os fenômenos de disfunção. Distinguimos num organismo o que chamamos de saúde e doença. Os gregos do século V a.C. pensavam que se podia aplicar a mesma noção à sociedade, à cidade-estado, distinguindo condições de eunomia,
ou seja, boa ordem, saúde social. D. Disnomia, desordem, doença social. No século passado, Durkheim, em sua aplicação da noção de função, procurou lançar os alicerces para uma patologia social científica com base na morfologia e fisiologia. Em seus trabalhos, sobretudo sobre o suicídio e a divisão do trabalho, empenhou-se em achar critérios objetivos mediante os quais pudesse julgar ser dada à sociedade em certo tempo é normal ou patológica, eunômica ou disnômica. Por exemplo, procurou mostrar que o aumento da taxa de suicídio em muitos países durante parte do século XIX é sintomático de condição social disnômica ou, em sua terminologia, anômica. Não haverá, talvez, sociólogo que sustente tenha Durkheim sido bem sucedido no estabelecimento de base objetiva para a ciência da patologia social. Com relação às estruturas orgânicas, podemos achar critérios estritamente objetivos mediante os quais distinguir doença de saúde, patológico de normal, porque doença é aquilo que ou ameaça de morte o organismo, dissolução da estrutura ou interfere nas atividades características do tipo orgânico. As sociedades não morrem no mesmo sentido que os animais e, portanto, não podemos definir disnomia como o que leva, senão controlado, à morte de uma sociedade. Ademais, uma sociedade difere do organismo no sentido de que altera seu tipo estrutural ou pode ser absorvida como parte integral de uma sociedade mais vasta. Por conseguinte, não podemos definir disnomia como perturbação das atividades usuais de um tipo social, como Durkheim tentou fazer. Voltemos por um instante aos gregos. Concebiam eles a saúde do organismo e a eunomia da sociedade como sendo, em cada caso, condição da atuação conjunta e harmoniosa de suas partes. Ora, isto, no que diz respeito à sociedade, é idêntico ao que há pouco consideramos como unidade funcional ou consistência interna de um sistema social. Ou sugeríamos que, quanto ao grau de unidade funcional de determinada sociedade, talvez seja possível estabelecer um critério puramente objetivo. Sem dúvida, isto não pode ser feito no momento, mas a ciência da sociedade humana mal saiu do berço. De modo que talvez possamos dizer que, enquanto um organismo atacado por doença virulenta reagirá, e se a reação falhar, morrerá, uma sociedade que seja arrastada à condição de desunidade ou inconsistência funcionais. O que chamamos provisoriamente de disnomia. Não morrerá, exceto em casos relativamente raros, como uma tribo australiana subjugada pela força destrutiva do homem branco, mas continuará a lutar no sentido de uma espécie de eunomia, algo como a saúde social, e poderá, enquanto isto, alterar seu tipo estrutural. Ao que parece, o funcionalista tem amplas oportunidades de observar este fato atualmente nos povos nativos sujeitos à dominação das nações civilizadas e nestas nações mesmas. O espaço não nos permitirá discutir aqui outro aspecto da teoria funcional, a saber, a questão sobre se a mudança de tipo social é dependente ou não da função, isto é, das leis da fisiologia social. Ao meu ver, esta dependência existe e sua natureza poderia ser estudada na evolução das instituições legais e políticas, dos sistemas econômicos e religiões da Europa nos últimos 25 séculos.
Quanto às sociedades incultas de que se ocupa a antropologia, não é possível estudar as minúcias ao longo do processo de mudança do tipo. A única espécie de mudança que o antropólogo pode observar é a desintegração das estruturas sociais. Mesmo neste caso, porém, podemos observar e comparar os movimentos espontâneos no sentido da reintegração. Temos, por exemplo, na África e na Oceania, bem como na América, o surgimento de novas religiões que podem ser interpretadas mediante hipótese funcional como tentativas de aliviar certa condição de desnomia social ocasionada pela rápida modificação da vida social através do contato com a civilização branca. O conceito de função, tal como o definimos há pouco, constitui uma hipótese de trabalho pela qual certos problemas são formulados para estudo. Nenhum trabalho científico é possível sem a formulação de hipóteses de trabalho. Duas observações se impõem aqui. Uma é que a hipótese não precisa ser assertiva, dogmática, de tudo que na vida de toda a comunidade tenha função. Exige apenas a pressuposição de que pode ter uma e que vale a pena investigá-la. A segunda é que o que parece ser o mesmo costume social em duas sociedades pode ter funções diferentes nas duas. Assim, a prática do celibato na Igreja Católica Romana de hoje tem funções muito diferentes em relação ao celibato na primitiva Igreja Cristã. Em outras palavras, a fim de definir determinado costume social e, portanto, a fim de tornar válidas as comparações entre os costumes de diferentes povos ou épocas, é necessário considerar não apenas a forma de costume, mas também sua função. Nesta base, por exemplo, a crença num ser supremo na sociedade simples é algo diferente da crença semelhante na comunidade civilizada moderna. A aceitação da hipótese ou ponto de vista funcional, acima esboçados, resulta no reconhecimento de grande número de problemas para cuja solução se impõem amplos estudos comparados das sociedades dos tipos mais diversos, bem como os estudos de tantas sociedades em particular quanto possível. Nos estudos de campo dos povos mais simples, a hipótese leva, antes de tudo, a um exame direto da vida social da comunidade, como ao funcionamento da estrutura. E disto temos vários exemplos na bibliografia recente. Considerando que a função de uma atividade social deve ser achada pelo exame de seus efeitos sobre os indivíduos, estes são estudados no indivíduo ou indivíduos médios e excepcionais. Ademais, a hipótese leva a tentativas no sentido de investigar diretamente a consistência funcional ou unidade de um sistema social, bem como a determinar, tanto quanto possível em cada caso, a natureza dessa unidade. Tal estudo de campo será obviamente diferente sobre muitos aspectos dos estudos efetuados a partir de outros pontos de vista. Por exemplo, da perspectiva etnológica, que dá ênfase à difusão. Não nos cabe dizer se esse ponto de vista é melhor que o outro, mas apenas que são diferentes e que qualquer trabalho deve ser julgado com referência aos fins a que se propõe. Se o ponto de vista aqui esboçado for tomado como certa forma de funcionalismo, será lícito fazer algumas considerações sobre o ensaio do Dr. Lesser. Menciona ele a diferença de conteúdo em antropologia funcional e não funcional. Do ponto de vista aqui apresentado, o conteúdo ou o objeto da antropologia social é toda a vida social de um povo, considerada sob todos os seus aspectos. Por questão de conveniência, é sempre necessário dedicar especial atenção a determinada parte ou aspecto da vida social.
Mas se o funcionalismo de fato significa alguma coisa, deveria ser um empenho em perceber a vida social de um povo como um todo, como unidade funcional. O Dr. Lesser fala do funcionalista como aquele que ressalta os aspectos psicológicos da cultura, e presumo que ele se refere, no caso, ao reconhecimento do funcionalista de que os costumes de uma sociedade atuam ou funcionam apenas através de seus efeitos na vida, isto é, nos pensamentos, sentimentos e atos dos indivíduos. O ponto de vista funcionalista, aqui apresentado, implica, portanto, que tenhamos de investigar o mais completamente possível todos os aspectos da vida social, considerando-os em relação uns com os outros, e que parte fundamental da tarefa é a investigação do indivíduo e do modo pelo qual ele é modelado pela vida social ou ajustado a ela. Indo do conteúdo ao método, o Dr. Lesser parece descobrir algum conflito entre o ponto de vista funcional e histórico. Isto é reminiscência das tentativas feitas anteriormente no sentido de perceber um conflito entre sociologia e história. Não há conflito algum, mas diferença. Não há, nem pode haver conflito algum entre a hipótese funcional e o parecer de que qualquer cultura, qualquer sistema social, seja um resultado final de uma série peculiar de acidentes históricos. O processo da evolução da raça cavalar, a partir de seu antepassado de 5 artelhos, foi uma série peculiar de acidentes históricos. Isto não conflita com a opinião do fisiologista de que o cavalo de hoje e todas as formas antecedentes se conformarem ou se tenham conformado às leis fisiológicas, isto é, às condições necessárias de existência orgânica. A paleontologia e a fisiologia não estão em conflito. A explicação para o cavalo puro sangue deve ser procurada na história, como e onde ele veio a ser o que é. Outra explicação totalmente independente é mostrar como o cavalo vinha a ser exemplificação especial das leis fisiológicas. Analogamente, uma explicação de determinado sistema social será sua história se soubermos um relato minucioso de como e onde ele veio a ser o que é. Outra explicação do mesmo sistema obtém-se mostrando como os funcionalistas tentam fazer, que ele é uma ilustração especial das leis da fisiologia social ou do funcionamento social. Os dois tipos de explanação não conflitam, mas suplementam-se reciprocamente. A hipótese funcional está em conflito com duas posições sustentadas por alguns etnólogos, e provavelmente estas sustentadas quase sempre sem formulação rigorosa, são a causa do antagonismo em relação àquele enfoque. Uma é a teoria Retalhos e Remendos da Cultura, nome tomado de uma frase do professor Lowe, quando fala daquela caótica mistura exótica, aquela coisa mais parecida com retalhos e remendos, chamada civilização. A concentração da atenção naquilo que é chamado difusão dos traços culturais tende a ensejar uma concepção de cultura como uma coletânea de entidades díspares, os chamados traços, reunidos por puro acidente histórico e mantendo apenas relações acidentais uns para com os outros. A concepção raramente é formulada e mantida com rigor, mas como o ponto de vista meio inconsciente parece de fato dirigir o pensamento de muitos etnólogos, está evidentemente em conflito, aberto com a hipótese da unidade funcional dos sistemas sociais. A segunda opinião, que está em conflito aberto com a hipótese funcional, é a de que não há leis sociológicas importantes a descobrir, tais como os funcionalistas estão procurando. Sei que 2 ou 3 etnólogos declaram sustentar esta opinião,
mas achei impossível saber o que querem dizer ou que tipo de prova racional ou empírica serviria de base ao que pretendem. As generalizações sobre qualquer espécie de assunto são de dois tipos: generalizações da opinião comum e generalizações que foram verificadas ou demonstradas por rigorosas observações efetuadas sistematicamente. Generalizações deste último tipo são chamadas leis científicas. O que afirmam não haver leis na sociedade humana não podem sustentar que não há generalizações sobre a sociedade humana, porque eles mesmos sustentam tais generalizações e até formulam as suas próprias. Devem, portanto, sustentar que no campo dos fenômenos sociais, distintamente dos fenômenos físicos e biológicos, qualquer empenho em verificar sistematicamente as generalizações existentes no sentido de descobrir e verificar novas será por algum motivo inexplicável, fútil ou, como diz o Dr. Radin, pregar no deserto. Ao argumentar contra tal pretensão, não traz proveito algum ou é mesmo impossível. Capítulo 10 sobre a estrutura social. Alguns amigos sugeriram-me que aproveitasse esta ocasião para fazer observações sobre minha própria posição em antropologia social. E visto que desde que comecei a ensinar, primeiro em Cambridge e na London School of Economics há 30 anos, tenho sempre ressaltado a importância do estudo da estrutura social. A sugestão feita a mim foi que eu dissesse alguma coisa sobre este assunto. Espero ser perdoado se começo com uma nota de explicação pessoal, mas de uma vez tenho sido considerado como pertencente a algo chamado Escola Funcional de Antropologia Social, e até mesmo como sendo seu chefe, ou um de seus chefes. Esta escola funcional, na realidade, não existe. É um mito inventado pelo professor Malinowski. Ele explicou como, para citar suas próprias palavras, o magnífico título da Escola Funcional de Antropologia foi atribuído por mim mesmo, de certo modo a mim mesmo e, em grande grau, fora do meu próprio senso de irresponsabilidade. A irresponsabilidade do professor Malinowski tem tido desastrosos resultados, visto que espalhou pela antropologia uma densa neblina de discussão sobre o funcionalismo. O professor Lowe anunciou que o principal, não o único expoente do funcionalismo no século XIX, foi o professor Franz Boas. Não acho que haja qualquer sentido, além do puramente cronológico, em dizer que sou ou seguidor do professor Boas ou predecessor do professor Malinowski. Dizer que eu sou funcionalista parece-me nada significar claramente. Não há lugar para escolas, neste sentido, nas ciências naturais, e considero a antropologia social como um ramo dessas ciências. Cada cientista começa a partir do trabalho de seus predecessores, encontra problemas que acredita significativos e, pela observação e raciocínio, esforça-se em dar alguma contribuição para o crescimento da teoria. A cooperação entre os cientistas resulta do fato de que trabalham nos mesmos problemas ou problemas aparentados. Tal cooperação não resulta na formulação de escolas, no sentido em que há escolas de filosofia ou de pintura. Não há lugar para ortodoxias e heterodoxias na ciência. Nada é mais pernicioso na ciência do que tentativas de estabelecer adesões a doutrinas. Tudo o que um professor pode fazer é ajudar o estudante a compreender e utilizar o método científico. Não cabe a ele fazer discípulos.
Concebo a antropologia social como a ciência teórica natural da sociedade humana, isto é, a investigação dos fenômenos sociais por métodos essencialmente semelhantes aos empregados nas ciências físicas e biológicas. De bom grado, chamaria ao assunto de sociologia comparada se alguém quisesse, e o assunto em si, e não o nome, que é o importante. Como os senhores sabem, há etnólogos ou antropólogos que afirmam não ser possível, ou pelo menos proveitoso, aplicar aos fenômenos sociais os métodos teóricos das ciências naturais. Para essas pessoas, a antropologia social, tal como a define, é algo que não existe e nunca existirá. Para eles, evidentemente, minhas observações não terão valor algum, ou pelo menos o significado que pretendo. Embora tenha eu definido a antropologia social como o estudo da sociedade humana, há alguns que a definem como o estudo da cultura. Poder-se-ia pensar que esta diferença de definição é de minha importância. Na realidade, ela leva a duas espécies diferentes de estudo, entre os quais é dificilmente possível obter acordo na formulação de problemas. Para uma definição preliminar de fenômenos sociais, parece-me suficientemente claro que temos de lidar com relações de associação entre organismos individuais. Numa colônia de abelhas, existem as relações de associação da rainha, as operárias e os zangões. A associação de animais num rebanho, de uma gata e seus filhotes. Trata-se de fenômenos sociais. Acho que ninguém os chamaria de fenômenos culturais. Em antropologia, evidentemente, interessamos-nos apenas por seres humanos, e na antropologia social, conforme a define, o que temos de investigar são as formas de associação que se encontram entre os seres humanos. Consideremos o que são fatos observáveis e concretos de que se ocupa a antropologia social. Se decidirmos estudar, por exemplo, os habitantes aborígenes de uma parte da Austrália, achamos certo número de indivíduos humanos em determinado meio natural. Podemos observar a conduta desses indivíduos, inclusive, evidentemente, seu modo de falar e os produtos materiais de suas atividades passadas. Não observamos uma cultura visto que essa palavra denota não uma realidade concreta, mas uma abstração, e é, em geral, empregada como vaga abstração. Mas a observação direta não nos revela que estes seres humanos estão relacionados por uma complexa rede de relações sociais. Emprego o termo estrutura social para designar esta rede de relações realmente existente. Isto é o que considero meu dever estudar, se estiver trabalhando não como etnólogo ou psicólogo, mas como antropólogo social. Não quero dizer que o estudo da estrutura social seja tudo na antropologia social, mas considero, em sentido muito importante, a parte fundamental dessa ciência. Meu parecer sobre ciência natural é que ela é a investigação sistemática da estrutura do universo, tal qual nos é revelado através dos sentidos. Há certos ramos distintos e importantes da ciência, cada um dos quais trata-se de certa classe ou espécie de estruturas, com o objetivo de descobrir as características de todas as estruturas daquela espécie. Assim é que a física nuclear trata da estrutura dos átomos, a química da estrutura das moléculas, a cristalografia e a química coloidal tratam os cristais e colóides, e a anatomia e fisiologia das estruturas do organismo. Existe, portanto, segundo penso, lugar para um ramo da ciência natural que tenha por primeira tarefa o descobrimento das características gerais dessas estruturas sociais, cujas unidades constituintes são seres humanos. Os fenômenos sociais constituem uma classe distinta de fenômenos naturais. São todos, de um modo ou outro, relacionados com a existência de estruturas sociais, neles implicados ou resultante deles. As estruturas sociais são tão reais quanto os organismos individuais. O organismo complexo é um conjunto de células vivas e fluidos intersticiais,
dispostos em certa estrutura, e a célula viva é analogamente uma disposição estrutural de moléculas complexas. Os fenômenos fisiológicos e psicológicos que observamos nas vidas dos organismos não são apenas resultados da natureza das moléculas constituintes ou os átomos de que o organismo é feito, mas resultado da estrutura na qual estão unidos. Também, os fenômenos sociais que observamos em qualquer sociedade humana não são resultado imediato da natureza dos seres humanos tomados individualmente, mas consequências da estrutura social pela qual estão unidos. Observe-se que dizer que estamos estudando estruturas sociais não significa a mesma coisa que dizer que estudamos relações sociais, tal como alguns sociólogos definem sua matéria. Determinada relação social entre duas pessoas, a menos que sejam Adão e Eva no Jardim do Éden, só existe como parte de ampla rede de relações sociais, implicando muitas outras pessoas, e é esta rede que considero objeto de investigações. Estou ciente, com efeito, de que o termo estrutura social é empregado em muitos sentidos diferentes, alguns deles muito vagos. Isto é infelizmente verdade quanto a muitos outros termos em geral usados pelos antropólogos. A escolha dos termos e suas definições é questão de conveniência científica, mas uma das características de certa ciência, tão logo ultrapasse o período de formação, é a existência de termos técnicos que são empregados no mesmo sentido rigoroso por todos os estudiosos dessa ciência. Segundo este critério, lamento dizer, a antropologia social revela-se ainda imatura. Tem-se, portanto, que escolher para si mesmo, para certos termos, definições que pareçam as mais convenientes para fins de análise científica. Alguns antropólogos empregam o termo estrutura social para designar apenas grupos sociais duráveis como nações, tribos e clãs que mantenham continuidade e identidade como grupos individuais a despeito de transformações no seu seio. O Dr. Evans Pritchard, em recente e admirável livro sobre os Nueres, prefere tomar o termo estrutura social neste sentido. De fato, a existência desses grupos sociais duráveis é aspecto importantíssimo da estrutura. Mas acho mais proveitoso incluir sob esse termo bem mais do que isto. Em primeiro lugar, considero como parte da estrutura social todas as relações de pessoa a pessoa. Por exemplo, a estrutura do parentesco de qualquer sociedade consiste de uma quantidade dessas relações diádicas, como entre pai e filho ou irmão da mãe e filho da irmã. Numa tribo australiana, toda a estrutura social baseia-se numa rede de tais relações de pessoa a pessoa, estabelecida através de conexões genealógicas. Em segundo lugar, incluo sob estrutura social a diferenciação de indivíduos e classes por seu desempenho social. As posições sociais diferenciadoras de homens e mulheres, chefes e comunitários, empregadores e empregados, são outros tantos determinantes das relações sociais, na medida em que, pertencendo a diferentes clãs ou nações. No estudo da estrutura social, a realidade concreta de que estamos tratando é uma série de relações realmente existentes, em dado lapso de tempo, que agrupa certos seres humanos. Correção: no estudo da estrutura social, a realidade concreta de que estamos tratando é uma série de relações realmente existentes, em dado lapso de tempo, que agrupa certos seres humanos. É nisto que podemos fazer observações diretas, mas não é isto que pretendo descrever em sua particularidade. A ciência, diferentemente da história ou da biografia, não se interessa pelo particular, peculiar, mas apenas pelo geral, pelas espécies, pelos fatos que se repetem. As relações concretas de Antônio, João e Pedro, ou a conduta de Manuel e José,
podem ser lançadas em nossos apontamentos e servir de exemplificação para uma descrição geral. Mas o que precisamos para fins científicos é um balanço da forma da estrutura. Por exemplo, se uma tribo australiana observa muitos casos de procedimento das pessoas entre si que estejam em posição de irmão da mãe e filho da irmã, é a fim de que possa registrar o mais rigorosamente possível a forma geral ou normal deste relacionamento, abstraída das variações de casos particulares, embora levando em consideração aquelas variantes. Esta importante definição entre estrutura e realidade concreta existe. Esta importante distinção entre estrutura e realidade concreta existente a ser observada diretamente e forma estrutural, como o que o pesquisador de campo descreve, pode ser esclarecida talvez pela consideração da continuidade da estrutura através do tempo, continuidade esta que não é estática como a de um edifício, mas dinâmica, como a estrutura orgânica de um corpo vivo. Por toda a vida de um organismo, sua estrutura está sendo sempre renovada e, de modo idêntico, a vida social constantemente renova sua estrutura. Assim, as relações concretas de pessoas e grupos de pessoas mudam de ano a ano, ou mesmo de dia a dia. Novos membros integram a comunidade pelo nascimento ou imigração. Outros saem por morte ou emigração. Há casamentos e divórcios. Amigos podem tornar-se inimigos ou inimigos podem fazer a paz e converterem-se em amigos. Mas, enquanto a estrutura social muda desse modo, a forma estrutural geral pode permanecer relativamente constante por período de tempo maior ou menor. Assim, se visito uma comunidade relativamente estável e a revisito após 10 anos, verificarei que muitos de seus membros morreram e que outros nasceram. Os membros ainda vivos ficaram 10 anos mais velhos e suas relações para com os outros mudaram de muitos modos. Contudo, observo que as espécies de relações que posso constatar são pouquíssimo diferentes das vistas 10 anos antes. A forma estrutural mudou pouco. Mas, por outro lado, a forma estrutural pode mudar, às vezes gradualmente e outras vezes com relativa rapidez, como no caso das revoluções e conquistas militares. Mas mesmo nas transformações mais revolucionárias, mantém-se alguma continuidade estrutural. Devo dizer algumas palavras sobre o aspecto espacial da estrutura social. É raro que encontremos uma comunidade absolutamente isolada que não tenha contato com o exterior. No presente momento da história, a rede de relações sociais espalha-se por todo o mundo, sem absoluta solução de continuidade em parte alguma. Acho que isto suscita uma dificuldade que os sociólogos não enfrentam, a dificuldade de definir o que quer dizer sociedade. Eles, em geral, falam de sociedades como se fossem distinguíveis, entidades discretas, quando, por exemplo, nos falam que a sociedade é um organismo. Será o Império Britânico uma sociedade ou um conjunto de sociedades? Será a sociedade uma aldeia chinesa ou meramente fragmento da República da China? Se declaramos que nosso assunto é o estudo e a comparação das sociedades humanas, devemos ser capazes de dizer quais são as entidades unitárias de que tratamos. Se tomamos determinada localidade conveniente e de tamanho apropriado, podemos estudar o sistema estrutural tal como aparece na região, isto é, a rede de relações que liga os habitantes entre si e com o povo de outras regiões. Podemos assim observar, descrever e comparar os sistemas da estrutura social de tantas localidades quantas desejarmos. Para ilustrar o que estou afirmando,
Posso mencionar dois estudos recentes da Universidade de Chicago. Um de uma aldeia japonesa, Suiemura, pelo Dr. John Embry, e o outro de uma comunidade franco-canadense, Saint-Denis, pelo Dr. Horace Miner. Intimamente relacionada com esta concepção de estrutura social está a concepção de personalidade social, como posição ocupada por um ser humano numa estrutura social. O complexo formado por todas as suas relações sociais com os outros. Todo ser humano que viva numa sociedade é duas coisas: indivíduo e pessoa. Como indivíduo é um organismo biológico, aglomerado de imenso número de moléculas organizadas numa estrutura complexa, dentro da qual, durante o tempo que persista, ocorrem ações e reações fisiológicas e psicológicas, processos e transformações. Os seres humanos, como indivíduos, são objeto de estudo dos fisiólogos e psicólogos. O ser humano, como pessoa, é um complexo de relacionamentos sociais. É cidadão da Inglaterra, marido e pai, pedreiro, membro de determinada congregação metodista, votante em determinado partido, membro de seu sindicato, adepto do Partido Trabalhista e etc. Nota-se que cada uma dessas descrições refere-se a um relacionamento social ou a um certo lugar na estrutura social. Note-se também que a personalidade social é algo que muda duramente. Note-se também que a personalidade social é algo que muda durante o curso da vida da pessoa. Como pessoa, o ser humano é objeto de estudo da antropologia social. Não podemos estudar pessoas a não ser nas condições de estrutura social. Nem podemos estudar a estrutura social, exceto em termos de pessoas, que são as unidades de que ela se compõe. Se me redarguirem que indivíduo e pessoa são, afinal de contas, a mesma coisa, lembrarei que o credo cristão faz a distinção. Deus são três pessoas, mas dizer que ele são três indivíduos é ser réu de heresia pela qual muitos homens foram condenados à morte. Contudo, errar na diferenciação de indivíduo e pessoa não é apenas heresia em religião, pior que isto, fonte de confusão na ciência. Espero termos já definido suficientemente a matéria que considero um ramo sumamente importante da antropologia social. O método a ser adotado segue-se imediatamente desta definição. Deve combinar um profundo estudo das ciências simples, isto é, os sistemas estruturais observáveis em determinadas comunidades, com comparação sistemática de muitas sociedades ou sistemas estruturais de tipos diferentes. A comparação é indispensável. O estudo de uma sociedade única pode fornecer materiais para o estudo amparado. O estudo de uma sociedade única pode fornecer materiais para o estudo comparado ou ensejar hipóteses que então precisam ser verificadas por referência a outras sociedades. Não pode dar resultados demonstráveis. Nossa primeira tarefa, evidentemente, é saber o máximo possível sobre as variedades ou diversidades de sistemas estruturais. Isto exige pesquisa de campo. Muitos autores de descrições etnográficas não tentam dar-nos qualquer balanço sistemático da estrutura social, mas alguns poucos antropólogos sociais aqui na América reconhecem a importância de tais dados e seu trabalho é dar-nos um acervo crescente de material para nosso estudo. Ademais, suas pesquisas já não mais se confinam ao que são chamadas sociedades primitivas, mas estendem-se a comunidades e regiões como a Sicília, Irlanda, Japão, Canadá e Estados Unidos.
Se, porém, precisarmos de uma concreta morfologia comparativa das sociedades, devemos ter em mente alguma espécie de classificação dos tipos de sistemas estruturais. Isto é, tarefa complexa e difícil, a qual eu mesmo dei atenção por 30 anos, e o tipo de tarefa que exige cooperação de muitos estudiosos, e acho que posso contar nos dedos os que, no momento, se interessam pelo assunto. Todavia, creio que se faz algum progresso. Este trabalho, no entanto, não produz resultados espetaculares e um livro sobre o assunto certamente não seria êxito de livraria. Devo lembrar que a química e a biologia não se tornaram ciências plenamente constituídas até que considerável progresso ocorresse na classificação sistemática das coisas de que tratavam substâncias num caso e plantas e animais no outro. Além deste estudo morfológico que consiste na definição, comparação e classificação dos diversos sistemas estruturais, há um estudo fisiológico. O problema no caso é: como persistem os sistemas estruturais? Quais os mecanismos que mantêm viva uma rede de relações sociais? E como atuam? Ao empregar os termos morfologia e fisiologia, posso dar a impressão de estar voltando à analogia entre sociedade e organismo, que era tão comum aos filósofos medievais, retomada e tantas vezes mal utilizada pelos sociólogos do século passado e completamente rejeitada por muitos autores modernos. Mas as analogias adequadamente feitas são ajuda importante ao pensamento científico e existe real e significativa analogia entre a estrutura orgânica e social. Portanto, o que aqui chamo de fisiologia social trata não apenas da estrutura social, mas de toda espécie de fenômeno social. Moral, direito, boas maneiras, religião, governo e educação, tudo isto são partes do complexo mecanismo pelo qual uma estrutura social existe e perdura. Se assumirmos o ponto de vista estruturalista, estudamos estas coisas não abstrata ou isoladamente, mas em relações diretas e indiretas com a estrutura social, isto é, com referência ao modo pelo qual dependem das relações sociais entre pessoas e grupos de pessoas ou as afetam. Aqui, nada mais posso fazer senão dar ligeira ilustração do que isto significa. Consideremos, em primeiro lugar, o estudo da linguagem. Linguagem é uma série conexa de modos de falar, observados no seio de determinada comunidade. A existência de comunidades de fala, bem como suas dimensões, são aspectos da estrutura social. Há, portanto, certa relação muito geral entre estrutura social e linguagem. Mas se considerarmos as características especiais de determinada linguagem, sua fonologia, morfologia e mesmo em grande grau seu vocabulário, não haverá conexão direta de determinação unilateral ou mútua entre estas e as características especiais da estrutura social da comunidade, no seio da qual a língua é falada. Podemos facilmente conceber que duas sociedades possam ter formas muito semelhantes de estrutura social e tipos de língua muito diferentes, ou vice-versa. A coincidência de determinada forma de estrutura social e certa linguagem em dada comunidade é sempre resultado de acaso histórico. Pode haver, evidentemente, interações indiretas e remotas entre a estrutura social e a linguagem, mas isto seria de menor importância. Assim, o estudo comparado geral das linguagens pode ser proveitosamente empreendido como ramo relativamente independente da ciência, na qual a linguagem é considerada abstratamente a partir da estrutura social da comunidade na qual é falada. Por outro lado, há aspectos da história linguística especificamente relacionados com a estrutura social. Como fenômeno estrutural, pode-se tomar, por exemplo, o processo pelo qual o latim, que era a língua da pequena região do Lácio, veio a ser a língua da imensa parte da Europa.
deslocando as demais línguas itálicas, etruscas e muitas línguas célticas, e o subsequente processo inverso, pelo qual o latim se fragmentou em numerosas formas locais de fala, que em última instância converteram-se nas diversas línguas românticas de hoje. Desse modo, pois a difusão da linguagem, a unificação de comunidades... Desse modo, pois a difusão da linguagem, a unificação de comunidades separadas em comunidades de língua única e o processo inverso de subdivisão em comunidades de línguas diferentes são fenômenos de estrutura social. No mesmo caso, estão as sociedades que possuem estrutura de classe e modos de falar diferentes conforme as classes. Consideramos, em primeiro lugar, a língua, porque a linguística é, segundo penso, o ramo da antropologia social que mais proveitosamente pode ser estudado sem referência à estrutura social. Há uma razão para isto. A série de modos de falar que constitui uma linguagem forma de fato um sistema, e os sistemas desse tipo podem ser comparados a fim de descobrir se seus caracteres comuns, gerais ou abstratos, cuja determinação pode proporcionar-nos leis, as quais serão especificamente leis da linguística. Consideremos muito brevemente outros ramos da antropologia social e sua relação com o estudo da estrutura social. Se tomamos a vida social de certa comunidade local por determinado período, digamos um ano, podemos observar uma soma total de atividades efetuadas por pessoas que a compõem. Podemos também verificar certa atribuição destas atividades a determinadas pessoas que fazem umas coisas enquanto outras pessoas fazem outras. Esta repartição de atividades, equivalente ao que às vezes se chama divisão do trabalho, é aspecto importante da estrutura social. Ora, as atividades são efetuadas porque proporcionam certa espécie de prazer, conforme sugiro que se chame, e o aspecto característico da vida social é que as atividades das pessoas proporcionem prazer às outras pessoas. Vejamos um caso simples. Quando o nativo australiano vai à caça, busca a carne não apenas para si mesmo, mas também para a esposa, os filhos, os parentes aos quais é de seu dever dar carne quando a tem. Assim, em toda a sociedade, há não apenas atribuição de atividades, mas também de prazer delas resultante e uma espécie de maquinaria social relativamente simples ou às vezes altamente complexa pela qual o sistema atua. E esta maquinaria, ou certos aspectos dela, que constitui o tema especial estudado pelos economistas, interessam-se eles pelos tipos e quantidades de bens produzidos, como são distribuídos, isto é, o fluxo de pessoa a pessoa ou de região a região, e o modo pelo qual dispõem deles. Desse modo, as chamadas instituições econômicas são estudadas mais ou menos em completa abstração do restante do sistema social. Este método proporciona, sem dúvida, proveitosos resultados, sobretudo no estudo das sociedades complexas modernas. A fragilidade do método aparece quando tentamos aplicá-lo ao intercâmbio de bens nas camadas sociais primitivas. O mecanismo de determinada sociedade aparece sob a luz... O mecanismo de determinada sociedade aparece sob luz inteiramente nova a ser estudada em relação com a estrutura social. O intercâmbio de bens e serviços é resultado e, ao mesmo tempo, meio de manter certa estrutura de uma rede de relações entre pessoas e grupos de pessoas. Para os economistas e políticos do Canadá, o potlatch dos índios do Nordeste da América era simplesmente desperdício tolo e foi por isso proibido. Para o antropólogo, era o mecanismo para a manutenção da estrutura social das linhagens, clãs e metades, com o qual se combinava uma ordem hierárquica definida por privilégios.
A plena compreensão das instituições econômicas das sociedades humanas exige seu estudo sob 2 ângulos. De um deles, o sistema econômico é encarado como o mecanismo pelo qual os bens de várias espécies e em diversas quantidades são produzidos, transportados, transferidos e utilizados. Deste modo, do outro ângulo, o sistema econômico é uma série de relações entre pessoas e grupos que mantém e é mantido pelo intercâmbio ou circulação de bens e serviços. Deste último ponto de vista, o estudo da vida econômica das sociedades assume o lugar como parte do estudo geral da estrutura social. As relações sociais só são observadas e só podem ser descritas em relação à conduta recíproca das pessoas em jogo. A forma de uma estrutura social tem de ser descrita, portanto, pelos padrões de conduta seguidos pelos indivíduos e grupos do trato mútuo. Estes padrões são parcialmente formulados em normas que, em nossa própria sociedade, distinguimos das regras de boas maneiras, moral e direito. As normas, evidentemente, só existem no reconhecimento que delas têm os membros da sociedade, seja no reconhecimento escrito, quando se estabelecem como normas ou quando cumpridas na prática. Esses 2 modos de reconhecimento, como todo pesquisador de campo sabe, não são a mesma coisa e ambos têm de ser tomados em consideração. Se declaro que em toda a sociedade as normas de boas maneiras, moral e direito são parte do mecanismo pelo qual certas relações sociais são mantidas vivas, tal declaração suponho será recebida como truísmo, mas é um daqueles truísmos que muitos escritores sobre a sociedade humana aceitam verbalmente e, contudo, ignoram nas discussões teóricas ou em suas análises descritivas. A questão não é a existência da norma em toda a sociedade, mas o que precisamos saber para uma compreensão científica. É precisamente como essas coisas atuam em casos gerais e particulares. Consideremos, por exemplo, o estudo do direito. Se examinarmos a bibliografia sobre jurisprudência, veremos que as instituições legais são estudadas quase sempre, mais ou menos abstratamente, em relação ao restante do sistema social a que pertencem. Isto é, sem dúvida, o método mais conveniente para os advogados em seus estudos profissionais. Mas para a pesquisa científica da natureza do direito é insuficiente. Os dados com que deve lidar o cientista são eventos que ocorrem e podem ser observados. No campo do direito, os fatos que o cientista social pode observar e admitir como dados são os efeitos No campo do direito, os fatos que o cientista social pode observar e admitir como dados são os efeitos que tramitam nas cortes de justiça. São aqueles da realidade e, para o antropólogo social, são o mecanismo ou processo pelo qual se restauram, se mantêm ou se modificam certas relações sociais definíveis entre as pessoas e grupos. A lei é a parte da maquinaria pela qual se mantém certa estrutura social. O sistema de leis de determinada sociedade só pode ser plenamente compreendido se estudado em relação com a estrutura social. E, reciprocamente, a compreensão da estrutura social exige, entre outras coisas, um estudo sistemático das instituições legais. Venho falando de relações sociais, porém, até agora, não dei uma definição rigorosa. Existe relação social entre 2 ou mais organismos individualmente quando há certo ajuste de seus respectivos interesses pela convergência de interesse ou pela limitação de conflitos que possam surgir da divergência de interesses. Emprego o termo interesse aqui no sentido mais amplo possível, para designar toda a conduta que consideramos proposital. Falar de um interesse implica um sujeito e um objeto, bem como uma certa relação entre eles.
Sempre que declaramos que um sujeito tem certo interesse em determinado objeto, podemos declarar a mesma coisa afirmando que o objeto tem certo valor para o sujeito. Interesse e valor são termos correlatos, que se referem a dois aspectos de uma relação assimétrica. Desta maneira, o estudo da estrutura social leva imediatamente ao estudo de interesses ou valores como determinantes das relações sociais. A relação social não resulta da semelhança de interesses, mas repousa ou no interesse mútuo de pessoas em outra ou em um ou mais interesses comuns, ou ainda numa combinação de ambos os modos. A mais elementar forma de solidariedade social verifica-se quando duas pessoas estão interessadas em produzir certo resultado e cooperam para este fim. Quando duas ou mais pessoas têm um interesse comum em certo objeto, pode-se dizer que esse objeto tem um valor social para as pessoas assim associadas. Se então, praticamente, todos os membros da sociedade têm interesse no cumprimento das leis, podemos dizer que a lei tem valor social. O estudo dos valores sociais, neste sentido, é, pois, parte do estudo da estrutura social. Foi deste ponto de vista que em um estudo anterior enfoquei o que se pode chamar pertinentemente de valores rituais, isto é, os valores expressos nos ritos e mitos. E talvez, de novo, truísmo afirmar que a religião é o cimento que amalgama a sociedade. Mas, para uma compreensão científica, precisamos saber exatamente como tal acontece. E isto constitui assunto para extensas investigações em muitas formas diferentes de sociedade. Como último exemplo, permitam-me mencionar o estudo da magia e bruxaria, sobre o que existe extensa bibliografia antropológica. Indicaria a obra do Dr. Evans Pritchard sobre os Zandi como, por exemplo, esclarecedor de que pode ser feito quando essas coisas são sistematicamente investigadas, quanto ao papel que desempenham nas relações sociais dos membros de dada comunidade. As instituições sociais, do ponto de vista que tentei resumidamente expor, no sentido de modos padronizados de conduta, constituem o maquinismo pelo qual a estrutura social, que é uma rede de relações sociais, mantém a existência e continuidade próprias. Hesito em empregar o termo função, que nos últimos anos tem sido usado e do qual se abusa com inúmeros significados vagos, muitos deles. Ao invés de ser empregado para estabelecer diferenças, como devem ser os termos científicos, é empregado agora para confundir as coisas que devem ser esclarecidas. Porque é frequentemente empregado em lugar de palavras mais comuns como uso, propósito e significado, parece-me mais apropriado e prático, bem como mais erudito, falar do uso ou usos de um machado ou escavadeira, do significado de certa palavra ou símbolo do propósito de um decreto legislativo, em vez de empregar a palavra função para tudo. Função tem sido um termo técnico muito fecundo em fisiologia e, por analogia com seu emprego naquela ciência, seria meio muito conveniente de exprimir importante conceito nas ciências sociais. Como estou acostumado a empregar a palavra, seguindo Durkheim e outros, definiria eu a função social de certo modo socialmente padronizada de agir ou pensar como relacionado com a estrutura social e para cuja existência e continuidade contribui. Analogamente, num organismo vivo, a função fisiológica das batidas do coração ou a secreção do suco gástrico está relacionada com a estrutura orgânica para cuja existência ou continuidade contribui. E neste sentido que estou interessado em coisas como a função social do castigo do crime ou a função social dos ritos totêmicos das tribos australianas ou dos ritos fúnebres dos insalubres de Andaman, mas não é isto que tanto o professor Manilovski ou o professor Lowy entendem por antropologia funcional. Além dessas duas divisões do estudo da estrutura social,
a que chamei de morfologia e fisiologia social, há uma terceira, que é a investigação dos processos pelos quais as estruturas sociais se transformam, de como novas formas de estruturas surgem. Os estudos da transformação social nas sociedades incultas têm quase que exclusivamente se limitado a um processo especial de mudança, a modificação da vida social sob a influência ou dominação de invasores ou conquistadores europeus. Tornou-se moda recentemente, entre alguns antropólogos, tratar as transformações desse tipo sob o título de contrato cultural, pelo termo contrato cultural. Pelo termo, podemos entender os efeitos unilaterais ou bilaterais de interação entre duas sociedades, grupos, classes ou regiões com diferentes formas de vida social, diferentes instituições, usos e ideias. Assim é que no século XVIII houve importante intercâmbio de ideias entre a França e a Inglaterra, e no século XIX assinalada a influência do pensamento alemão, tanto na França como na Inglaterra. Essas interações são evidentemente aspecto constante da vida social, mas não implicam obrigatoriamente qualquer mudança sensível de estrutura social. As transformações que estão ocorrendo entre povos incultos na África são de tipo muito diferente. Consideremos uma colônia ou uma possessão africana de uma nação europeia. Há uma região que foi anteriormente habitada por africanos com sua estrutura social própria. Os europeus, por meios pacíficos ou violentos, estabeleceram controle sobre a região sob o que chamamos de regime colonial. Nova estrutura social surge e depois passa a desenvolver-se. A população agora inclui certo número de europeus, funcionários do governo, missionários, comerciantes e, em alguns casos, colonos. A vida social da região não é mais simplesmente um processo dependente das relações e interações dos povos nativos. Ergue-se ali nova estrutura política e econômica na qual os europeus, embora poucos em número, exercem influência dominadora. Europeus e africanos constituem classes diferentes no seio da nova estrutura, com línguas diferentes, diferentes costumes e modos de vida, bem como padrões de ideias e valores diferentes. Termo conveniente para sociedades desse tipo seria sociedades compósitas. Foi bem sugerido o termo sociedades plurais. Exemplo complexo de sociedade compósita é dado pela União Sul-Africana, com sua única estrutura política e econômica e uma população que engloba povos de fala inglesa e fala africana, povos de descendência europeia, os chamados homens de cor, da província do Cabo, progênie dos holandeses, e otetontes. Os otetontes remanescentes, os malaios da cidade do Cabo, descendentes de pessoas do arquipélago malaio, hindus e maometanos da Índia, e seus descendentes e certas tribos bantus que constituem a maioria da população da União tomada como um todo. O estudo das sociedades compósitas, descrição e análise dos processos de mudança que nelas ocorrem é tarefa difícil e complicada. A tentativa de simplificá-lo, considerando o processo como único, no qual duas ou mais culturas estão em interação. Método sugerido por Manilovski em sua introdução ao Memorandum 15º do International Institute of American Language and Culture sobre métodos de estudo da cultura de contato na África, 1938. É simplesmente um meio de fugir à realidade. Por quê? O que está acontecendo na África do Sul, por exemplo, não é a interação da cultura inglesa, africana, ou boer, ou tetonte, várias culturas bantus e indiana, mas a interação de indivíduos e grupos dentro de uma estrutura social que está em si mesma em processo de transformação. O que está acontecendo numa tribo transkeiana, por exemplo, só pode ser descrito pelo reconhecimento de que essa tribo foi incorporada num amplo sistema estrutural, político e econômico.
Faltam-nos quase completamente dados históricos autênticos para o estudo científico das sociedades primitivas, em tais condições isentas do domínio por sociedades mais evoluídas que ressaltam nessas sociedades compósitas. Não podemos estudar, mas tão somente especular sobre os processos de mudança que ocorrem no passado de que não temos registros. Os antropólogos especulam sobre transformações antigas nas sociedades dos aborígenes australianos ou dos habitantes da Melanésia, mas tais especulações não são história e não têm valor para a ciência. Para o estudo da transformação social nas sociedades que não sejam compósitas a que aludimos, temos que contar com o trabalho de historiadores que lidem com documentos autênticos. Sabemos que, em certos ciclos de antropologia, o termo antropólogo evolucionista é quase ofensivo, sendo, porém, aplicado sem maiores discriminações. Assim, Lewis Morgan é chamado de evolucionista, embora rejeitasse a teoria da evolução orgânica e, quanto à sociedade, acreditasse não em evolução, mas em desenvolvimento, que ele concebia como constante aperfeiçoamento material e moral da humanidade, a partir de implementos da pedra bruta e promiscuidade sexual até as máquinas a vapor e casamento monogâmico de Rochester, Nova York. Mas até anti-evolucionistas como Boas acreditam no progresso. Acreditam no progresso. Progresso. Correção do progresso. Penso ser conveniente empregar o termo progresso para o processo pelo qual os seres humanos adquirem maior controle sobre o meio físico, mediante o aumento de conhecimento e aperfeiçoamento da técnica pelas invenções e descobrimentos. O modo pelo qual hoje somos capazes de destruir consideráveis porções de cidades com bombardeios aéreos é um dos mais recentes e impressionantes resultados do progresso. O progresso não é a mesma coisa que a evolução social, mas está muito intimamente relacionado com ela. A evolução, tal como entendo o termo, refere-se especificamente ao processo de surgimento de novas formas de estrutura. A evolução orgânica tem dois aspectos importantes. No curso dela, pequeno número de espécies de organismos enseja número muito maior de espécies. 2. Mais complexas formas de estrutura orgânica vêm à existência pelo desenvolvimento a partir de formas mais simples. Embora me sinta capaz de ligar qualquer sentido definido a frases como evolução da cultura ou evolução da linguagem, penso que a evolução social é uma realidade que o antropólogo social deve reconhecer e estudar. Como a evolução orgânica, ela pode ser definida por dois aspectos. Houve um processo pelo qual, a partir de pequeno número de formas de estrutura social, muitas formas diferentes surgiram no curso da história. Isto é, houve um processo de diversificação. Em segundo lugar, através deste processo, mais complexas formas de estruturas sociais surgiram ou substituíram as formas mais simples. Se os sistemas estruturais devem ser classificados de acordo com sua maior ou menor complexidade, é problema que requer exame, mas há evidência de visível correlação íntima entre complexidade e outro aspecto dos sistemas estruturais, a saber, a extensão do campo das relações sociais. Num sistema estrutural com limitado campo social total, uma pessoa média ou típica é posta em relações sociais diretas e indiretas com apenas pequeno número de outras pessoas. Em sistemas desse tipo, podemos encontrar a comunidade linguística, o corpo de pessoas que falam uma língua de 250 a 500, enquanto a comunidade política é ainda menor e as relações econômicas pela troca de bens e serviços estendem-se apenas por limitada amplitude. À parte a diferenciação por sexo e idade, há pouca diferenciação de posição social entre pessoas ou classes. Podemos contrastar com isto os sistemas de estrutura social que verificamos hoje na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Deste modo, o processo de história humana, que se poderia chamar de evolução social, ao meu ver, poderia ser definido como o processo pelo qual sistemas de grande amplitude de estrutura social engendraram ou substituíram sistemas menores. Aceitável ou não, este parecer sugiro que o conceito de evolução social seja aquele que exige ser definido em termos de estrutura social.
Não dispomos de tempo nesta oportunidade para analisar a relação do estudo de estrutura social com o estudo da cultura. Para uma interessante tentativa de reunir os dois estudos, mencionaria o livro de Gregory Bateson Navy. Não me empenhei de modo nenhum em tratar da antropologia social como uma Não me empenhei de modo algum em tratar da antropologia social como uma totalidade de todos os seus ramos e divisões. Esforcei-me apenas em dar-lhes uma ideia muito geral do tipo de estudo ao qual achei cientificamente proveitoso dedicar considerável e sempre crescente parcela do meu tempo e energia. A única recompensa que busquei, penso que, em certo grau, obtive algo como uma penetração na natureza do mundo da qual somos parte, que só paciente aplicação do método das ciências naturais pode proporcionar. E acabou. Acabou, graças a Deus. Uau!